Beleza? Então, 15 segundos, então acho que já dá para a gente começar, prestigiar quem chegou aqui. Lembrando sempre que o objetivo vai ser a gente sempre transformar horas de trabalho sempre em minutos aqui no Excel e possibilitar que a gente seja reconhecido profissionalmente, ou a gente consiga se recolocar profissionalmente, seja interno, né, seja dentro da sua empresa, seja se recolocar no mercado, mas esse vai ser sempre o objetivo. E aí aquele pedido básico que eu vou fazer para quem estiver na live, se puder, marcar alguém, marcar algum conhecido, compartilhar, né, para que mais pessoas tenham a oportunidade de ver esse conteúdo aqui, tá bom? Sempre lembrando que sempre que eu puder, eu vou demonstrar, né, eu vou pelo menos falar sobre a maneira errada, e eu vou apresentar sempre a maneira certa para vocês de como deve ser feito isso, tá bom? Então, bora lá, já deu o nosso tempo aqui. Então, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre os segredos do Excel, então quase que seria redundância, né, a gente falar de segredos ocultos. Na verdade, segredo já é oculto, mas, na verdade, são sobre algumas funcionalidades do Excel que pouca gente conhece, geralmente pouca gente conhece, eu acho que até pela questão que eu falo sempre, da gente não explorar tanto essa questão. Então, a gente está sempre acostumado ali a fazer os nossos trabalhos da mesma maneira e a gente realmente não explora isso. Então, o objetivo vai ser a gente falar sobre pelo menos 10 assuntos hoje aqui, e o objetivo hoje vai ser o seguinte, a gente fazer o que o pessoal chama de soma 3D, eu sinceramente eu não sei por que esse nome, mas popularmente falando, é a possibilidade da gente fazer a soma numa célula, olhando para todas as planilhas que a gente tem, tá? Então, esse vai ser o objetivo, e a gente vai fazer isso de duas maneiras, tá bom? Como que a gente soma informações de 2, 3, 5, 10 planilhas ao mesmo tempo. E, além disso, a gente vai ver também como a gente consolida informações, ou seja, a gente tem aqui duas bases de dados aqui, né, duas pequenas tabelas aqui, dois pequenos intervalos de dados, e como que a gente consolida essas duas informações em um único intervalo de dados. Então, esse é um outro assunto. Outro assunto que a gente vai ver hoje vai ser como que a gente extrai o dia da semana, o mês e o ano de uma data específica, tá bom? Por meio de uma função. A outra informação, a próxima dica que eu vou passar aqui vai ser como que a gente gera uma matriz aleatória. Como eu falo sempre aqui nas lives, eu estou trazendo sempre assuntos que são contemplados em qualquer versão do Excel, algumas na versão do Office 365, porque eu sei que muitas pessoas têm o Office 365, então é importante a gente abordar também para quem tem essas funcionalidades. O próximo assunto vai ser a gente ver essas configurações, que são configurações de CEP, configurações de data, configurações de RG, enfim, são configurações personalizadas que a gente pode fazer, né, ou que já estão lá no Excel. Então, a gente também vai ver esse assunto. Também vamos ver na live de hoje como que a gente identifica espaços vazios. Eu já mostrei isso em outros conteúdos, mas não me lembro se eu mostrei em live, mas a gente vai fazer isso de duas maneiras. Preenchendo aqui aleatoriamente, a gente também vai ver como que a gente preenche baseado numa estrutura diferente, ou seja, como que a gente preenche informações numa planilha, sendo que essas informações só estão no cabeçalho, tá? É um outro tipo de preenchimento que a gente vai fazer. Além disso, a gente vai ver como a gente faz a função primeira maiúscula para a gente poder organizar as nossas informações e como a gente faz isso também arrumando, né, ajeitando um pouco as informações. Vocês vão perceber que elas estão muito bagunçadas aqui, a gente vai ver como faz isso, ok? Então, são esses assuntos que a gente vai ver hoje. Espero que vocês, como eu digo sempre, espero que vocês saiam daqui transformados, que vocês saiam daqui com conteúdo, e aí sempre podendo, eu vou pedir a interação de vocês, né, dizendo, porque, como eu digo sempre, eu preciso desse retorno de vocês para poder preparar meu próximo conteúdo, né, de uma maneira ajustada, de uma maneira personalizada para as pessoas que acompanham o conteúdo aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o nosso primeiro assunto aqui. O primeiro assunto é o seguinte. Vocês vão perceber aqui que eu tenho, deixa eu começar a usar o meu Zoom aqui, vocês vão perceber aqui que eu tenho alguns anos aqui, 2017 até 2021. Então, o que acontece? Essas informações, elas estão todas posicionadas no mesmo lugar.
Todas. Por quê? Porque eu utilizei um recurso, né, e vale lembrar, eu utilizei um recurso que foi eu marcar todas as minhas planilhas aqui, vim aqui na minha planilha e comecei a digitar as informações que eu gostaria que fossem populadas aqui na informação. Como eu estou com todas as minhas planilhas aqui selecionadas, automaticamente todas as informações que eu preencho aqui, elas são preenchidas em todas as planilhas. Como eu falei, eu não vou fazer isso novamente, porque eu já mostrei isso numa outra live, mas basicamente é isso, é você selecionar todas as planilhas, preencher uma planilha e aquilo que for preenchido em uma planilha, ela vai ser replicado para as outras planilhas. Mas o objetivo aqui não é esse, o objetivo aqui é a gente somar os valores dessas planilhas aqui, de duas maneiras. Então, a gente vai fazer isso da primeira maneira aqui, que é o seguinte. Eu tenho aqui onde é o total. Então, eu tenho aqui onde eu vou consolidar todas essas informações das planilhas 2017 a 2021, ok? E para isso, como que eu faço? Eu venho aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar uma função, que é a função soma, pelo sinal do igual, e vou escrever soma aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar na célula 2017 e vou posicionar na célula C1, que é a primeira célula 2017, é a primeira célula onde ela tem uma informação que eu quero somar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar, né, eu vou segurar o meu Shift pressionado e vou clicar em 2021, ok? Simplesmente eu fiz isso. Então, eu fui lá, né, coloquei o sinal do igual, escrevi soma, cliquei em 2017, na célula que eu queria somar, e aí cliquei em 2021. Simplesmente isso. E vou fechar o meu parênteses aqui e vou clicar em Enter. E aí ele apareceu o valor 31.265. O que é 31.265? É o valor da somatória dos valores de 2017, dos valores totais de 2017 até 2021. Ou seja, essa informação aqui é o total de todas. Então, eu tenho o total dessa informação, eu tenho o total, enfim, é o total de todas elas. E aí ele soma. Então, para a gente validar essa informação, a gente vai utilizar a segunda maneira da gente fazer essa somatória, que é o seguinte. Eu vou deletar essa informação, lembrando que essa planilha que eu estou utilizando aqui, ela é a planilha que a gente está consolidando, a gente está somando as informações. Então, assim, já para a gente começar a interagir, coloca aí se vocês conheciam essa primeira maneira da gente poder somar os valores de algumas planilhas específicas de uma única vez, tá bom? Coloca aí que daqui a pouco eu acompanho o chat aqui com vocês. Então, beleza? Então, aqui tem a informação que eu fiz. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Podem perceber que aqui em 2017, eu tenho 2017, aqui eu tenho 2018, aqui eu tenho 2019, e aí sucessivamente. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a minha função aqui pelo sinal, né, pelo sinal do igual, porque eu estou colocando a função soma, vou escrever soma e vou abrir o meu parênteses aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma aspa simples aqui, vou colocar o asterisco, vou colocar uma aspa simples de novo e vou colocar um ponto de exclamação. Dessa maneira, eu estou dizendo para ele, soma todas as informações de todas as planilhas. Tá? É isso que ele está dizendo. E aí eu vou colocar aqui deixa eu colocar aqui C4. Por quê? Porque eu quero que ele soma todas as informações de todas as planilhas da célula C4, que é a célula referente ao mês de janeiro. E vou clicar em Enter. E aí ele somou 18.889. Só que aí o que acontece? Geralmente, quando o pessoal faz esse trabalho, o pessoal utiliza aqui as planilhas 2017, 2018, com os anos ou com as informações que eles têm, e no arquivo onde tem todas essas planilhas, também conhecida por abas, e só tem essas informações. Então, quando ele coloca essa função, automaticamente soma de todas as planilhas. Só que neste caso, especificamente aqui, da live, eu também tenho outros assuntos em outras planilhas. Mas para eu não gerar uma planilha nova só para eu mostrar para vocês como faz isso, eu estou fazendo nesse mesmo arquivo com várias planilhas. Só que se vocês perceberem aqui na minha função, eu tenho aqui que ele começa em 2017 e na sequência, o que ele mostra aqui? Função, primeira maiúscula, arrumar C4. Por quê? Porque essa é a última planilha que eu tenho aqui no meu arquivo, mas ela não me interessa. Eu quero ir até 2021. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, eu venho aqui na última, depois da célula R de arrumar, ok? E eu vou fazer o quê? Eu vou apagar essas informações aqui. Então, eu vou tirar a minha última função aqui e vou deixar apenas
as planilhas que eu quero. Então, eu quero 2021 e vou teclar em Enter. E agora sim, ele somou a informação. Então, vamos colocar aqui. Ó. Então, o que ele fez? Ele está somando a informação 2017, o 2 pontos significa um intervalo, e aí pega 2021 e está somando a célula C4. Tá bom? E aí, eu simplesmente dou 2 cliques abaixo, e aí ele vai fazer a minha somatória total aqui. Tá bom? Então, beleza. E aí, como que a gente valida? Então, eu estou posicionando aqui, ó, em todas. Vou até fazer o seguinte: eu vou até usar um atalho que eu costumo usar aqui, que é o Alt igual, para somar todas as informações, que dá 31,265, que é a mesma informação da de cima. Apenas a informação aqui de cima, ela está somando os totais de cada planilha, e na somatória de baixo aqui, ele está somando o mês de cada um, que no final das contas, o valor aqui tem que ser o mesmo. Eu coloquei essas duas maneiras até para validar para vocês como que isso é feito. Tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro assunto, como que a gente faz uma somatória utilizando duas maneiras aqui, e utilizando valores de várias planilhas diferentes aqui, tá bom? Então, agora o que a gente vai ver? A gente vai ver como a gente consolida informações diferentes de tabelas diferentes, de intervalos diferentes. Então, vocês podem perceber aqui, vou dar 2 cliques aqui, pode perceber que o de cima tem Brasília e o de baixo tem Ceará, uma informação que tem uma, não tem na outra. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou posicionar meu cursor numa célula qualquer aqui e vou fazer o seguinte: eu vou clicar em, deixa eu ver aqui, ó, vou clicar aqui, ó, deixa eu ampliar aqui para vocês, ó. Eu vou clicar aqui, ó, nesse quadrante de ferramenta de dados, eu tenho uma informação aqui, ó, que é consolidar. Apesar dele estar no ícone aqui, mas é consolidar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nessa informação, e aí vocês vão perceber que aqui ele abre a caixa o meu assistente com a informação de consolidar. Então, acompanhando aqui, ó, o Arthur colocou, eu não conhecia, uma dúvida se eu colocar uma outra planilha entre 2017 e 2018, no momento se ele vai considerar. Se tiver no intervalo, sim. Né? Se tiver nesse intervalo, sim. Se ele tiver fora do intervalo, né, ele não vai conseguir aqui fazer essa somatória, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Voltando aqui. Porque assim, ó, até complementando a pergunta do Aknori, porque assim, quando a gente monta a fórmula, a gente coloca lá na fórmula, ele entende que da primeira, 2017 até 2021, quando tem o 2 pontos no início, que essa informação ela está pegando o intervalo de todas essas informações na sequência. Né? Então, se o Excel ele não entender que isso é o intervalo de todas as planilhas, então ele vai estar, provavelmente, ele vai estar com algum bug, porque ele deveria considerar todas as planilhas da somatória, do intervalo da somatória. Tá bom? Mas a gente pode até fazer isso, né? Se a live não estourar muito, aí a gente pode até fazer esse teste depois aí, beleza? Então, voltando aqui para o nosso assunto da consolidação, o que acontece? Para consolidar, eu tenho várias opções aqui, tá? Então, eu poderia utilizar várias funções, mas eu vou utilizar a somatória, que vai ficar mais fácil a gente validar. E aí, o que eu preciso fazer aqui no meu assistente? Então, vamos lembrar aqui, ó, tá? Que eu estou colocando a função soma, e o meu assistente ele vai me pedir qual que é a minha referência, que no caso aqui são as minhas duas tabelas, meus dois intervalos aqui, e eu preciso deixar marcado aqui linha superior e coluna esquerda, por quê? Porque ele vai pegar como referência as informações, considerando que essas informações são iguais. Então, você pode perceber que aqui os meus cabeçalhos eles são iguais, e aí ele vai entender que ele precisa pegar a somatória de tudo que está abaixo da primeira linha e depois da primeira coluna. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Ó, vou clicar aqui em referência, ok? Em referência, eu vou marcar o meu primeiro intervalo e vou clicar aqui em adicionar. E vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, clicar no meu segundo intervalo aqui e vou clicar em adicionar novamente. E aí vocês vão perceber que aqui agora eu tenho as duas referências aqui do meu intervalo. E eu vou simplesmente clicar em OK aqui. E aí, vamos ver se as informações estão corretas. Então, em termos de quantidade, inclusive, alguns eu coloquei até a informação negativa aqui, tá bom? Então, o que acontece? Se eu somar aqui, ó, todas essas informações, inclusive eu posso até vir aqui, ó, na minha barra aqui, só para lembrar vocês que eu
geralmente eu tenho essa informação aqui. Então, ele tem uma contagem, ele tem média, ele tem soma, e ele somou 302 aqui de quantidade. Se a gente for pegar aqui a nossa informação, lembrando, ó, mais uma dica aqui, eu já mostrei também outros conteúdos, mas a gente marca aqui os nossos totais, coloca e vem aqui e dá o alt igual, cadê, ó, o alt igual, automaticamente ele já somou. Então, 302 foi a informação aqui, então, inclusive considerando números negativos e positivos, e aqui 2689. Então, se eu pegar aqui a somatória, 2689. Lembrando que ele está incluindo Brasília, que tem na primeira e não tem na segunda, mas Ceará tem na segunda e não tem na primeira, e aí ele faz a somatória, tá bom? Então, essa foi a maneira da gente consolidar planilhas diferentes, né, mas com a mesma estrutura, para que ele identifique quais são as informações que ele precisa preencher aqui. E aí você pode incluir quantas colunas você quiser. No caso, eu incluí aqui a coluna de valor de quantidade de vendas e valor de vendas aqui, tá bom? O próximo assunto que a gente vai ver aqui vai ser o seguinte, eu vou até apagar aqui, então, apagar, e aí vocês vão perceber que é o seguinte, eu tenho aqui data, dia da semana, mês completo e ano. Então, imagina a gente ter uma data aqui, que eu utilizei, inclusive, um recurso, que é o aleatório entre, que eu sempre utilizo aqui nas minhas lives, e aqui a gente, baseado nessas informações, que são datas diversas aqui, né, só para vocês entenderem aqui, ó, eu coloquei a função aleatório entre, e nessa função eu coloquei de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, lembrando que, como eu falei, para utilizar a função aleatório entre, a gente precisa colocar entre aspas, ok? Para ele identificar que isso é uma data. Mas vamos lá para a nossa questão, para a nossa próxima dica aqui, que é o seguinte, é como que eu identifico que dia da semana é essa data, por exemplo, essa data, enfim. Então, o que a gente faz aqui? Eu venho novamente com o meu sinal do igual aqui, e eu vou digitar a função texto, ok? E aí, na função texto, eu vou fazer referência à minha célula aqui, ponto e vírgula, porque, como eu falei, eu sempre separo, né, um parâmetro do outro aqui, eu sempre separo com um ponto e vírgula. E agora eu vou utilizar o que vai exatamente converter essa data num dia da semana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha aspa aqui e vou utilizar o D 4 vezes aqui, vou fechar essa informação com a aspa novamente e vou fechar o meu parênteses aqui. E aí, automaticamente, ele identificou que isso aqui é uma quarta-feira. Tá bom? Então, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, enfim. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para mês e para ano. Aí uma dica aqui, tá? Então, lembrando aqui, ó, só mostrando a função. Então, eu uso a função texto, faço referência à minha célula e utilizo a letra D aqui 4 vezes dentro da aspa para ele entender que isso é um texto, tá bom? E aí, qual é o ajuste que eu preciso fazer para o mês completo? Como eu vou pegar essa informação e vou arrastar para o meu lado direito, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente mudar aqui, ó, você pode perceber que ele circulou aqui em azul a célula seguinte, que foi a coluna B. Por quê? Porque como eu estou utilizando um recurso de arrastar essa função para o lado, eu preciso fixar a minha coluna. Por quê? Porque eu quero pegar um mês completo da mesma coluna que é a coluna A. Então, para isso, o que eu faço? Eu venho aqui na frente. Então, venho aqui, ó, de novo, venho aqui, ó, na frente do meu A. Por quê? Porque o meu A identifica a minha coluna e o meu número identifica a minha linha. Eu venho aqui na frente do meu A e eu coloco o sinal do cifrão. Uma vez que eu faço isso, eu estou dizendo para ele, fixa a minha coluna, independente de quantas colunas eu arrastar para a direita. E aí, dessa vez, eu vou arrastar a informação para a minha coluna da direita. Só que a informação é a mesma. Por quê? Porque aí eu tenho que fazer um segundo ajuste aqui, que é o quê? Dessa vez eu quero o mês completo. Então, eu vou substituir o meu D aqui pelo M, de mês, ou de month, por exemplo, que é em inglês. Então, vem aqui, coloco 4 M's e teclo em Enter. E aí, novamente, ele fez isso para os meses aqui. E aí ficou fácil para a gente definir para o ano aqui, ok? Porque eu já fixei a informação aqui, então basta eu simplesmente arrastar para o lado e eu vou mudar aqui o M para o A. Então eu coloco 4 As aqui e dou um Enter. E aí ele faz isso para o ano. Basta eu dar 2 cliques aqui para baixo e aí vocês percebem que ele vai identificar o ano aqui, ó, de cada um.
tá bom? Coloca aí se vocês já conheciam essa dica também. Então, lembrando que a gente extraiu o dia da semana, a gente extraiu o mês e a gente extraiu o ano, tá bom? Então, vamos lá. Então, o próximo aqui é o seguinte, é uma função, eu não sei se todo mundo aqui na live sabe, mas a gente tem as matriciais, né? As funções que são matriciais, que são funções que elas geram uma matriz para a gente, tá? Eu não, como eu falei assim, eu sempre abordo aqui assuntos para níveis diferentes e para versões diferentes. Então, tem gente que tem o Office 365, tem gente que não tem, algumas funções são para o Office 365, outras não. Mas a gente vai abordar aqui uma matriz aleatória. Por quê? Porque a gente sempre vê aqui o aleatório entre. Então, aleatório entre, que ou a gente vê a outra maneira do aleatório para trazer só valores, né, quebrados, enfim. E agora eu quero trazer uma informação diferente para vocês, que é a matriz aleatória. Então, o que a gente vai fazer? Hoje está aqui o Orlando Aguiar também, boa noite. Orlando, seja bem-vindo à live aqui. Espero realmente que você também consiga sair dessa live com conteúdo legal, tá bom? Dá um alô se o áudio está legal, se o som, se a imagem está legal. E aí só acompanhando, a Andrea colocou que ela não conhecia, né, de cachorro, legal. Então, vamos lá. Então, só recapitulando aqui, então, a gente viu o dia da semana, mês completo e ano, e agora a gente vai para a matriz aleatória. Então, só para vocês entenderem, então eu vou começar, como eu sempre digo aqui, a gente começa a função pelo sinal do igual. Se a gente não começar pelo assistente, nesse caso eu vou começar aqui, eu vou começar digitando matriz. E aí eu vou descer com a minha seta aqui até a minha matriz aleatória aqui, vou dar um tab. E aí, quais são os argumentos da minha sintaxe aqui, né? Sintaxe, como eu digo sempre aqui, que são as opções aqui, ó. Então, até uma dica aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que ele tá, é que quando eu dou um zoom aqui, ele sobe, mas ele está formando aqui uma cruz, como se fosse uma cruz de Malta, eu vou clicar nela e vou arrastar a minha sintaxe de lado para que ela não atrapalhe, por exemplo, a montagem da minha função aqui. Então, não sei se todo mundo sabia dessa dica também, tá? Então, se você quiser tirar essa sintaxe da frente, monta, né, deixa montar aqui, formar essa cruz de Malta, e aí a gente pode jogar ela para onde a gente quiser. Eu vou jogar ela aqui para baixo um pouco, para que a nossa função não mexa com isso. Então, vou deixar aqui, ó, inclusive. E aí, matriz aleatória, o que ela faz? Ela me pede aqui, lembrando aqui, ó, ela me pede como argumento da minha sintaxe, linha, coluna, e aí qual que é o mínimo, o máximo e o inteiro. Lembrando que sempre que está entre o colchete aqui, que eu, de novo, né, eu sempre fico na dúvida se é o colchete ou a chave, mas eu acho que é o colchete aqui que está fechando. Esse não é um argumento obrigatório, mas a gente vai colocar porque fica mais fácil da gente entender a função. E aí, o que ela pede aqui? Ela pede linhas, colunas, o mínimo, o máximo e o inteiro. Então, vamos lá. Então, o que são linhas? São, dentro dessa matriz aleatória que a gente vai montar, quantas linhas eu quero? Dentro das minhas colunas, quantas colunas eu quero? E aí, quais são os valores que eu quero jogar na minha matriz aqui? Então, dentro da minha matriz aqui, eu posso jogar um intervalo de valores, assim como eu colocava lá no aleatório entre. E se essa informação eu quero inteiro ou não, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu nem vou jogar que eu quero inteiro, porque o aleatório entre já faz isso. Então, eu não vou usar o último argumento aqui. Então, vamos para o nosso primeiro argumento. Lembrando sempre, reforçando, que quando ele está negrito aqui é porque está na vez. É o argumento da vez aí, vamos dizer assim. Então, quantas linhas eu quero? Então, eu vou colocar aqui que eu quero 5 linhas, ok? Ponto e vírgula, que separa, né? Todo argumento aqui é separado pelo ponto e vírgula. Quantas colunas aqui? Eu quero 5 colunas também. Ponto e vírgula. Qual que é o mínimo que eu quero de valores aqui? Então, eu vou colocar aqui como mínimo 1. Ponto e vírgula, e qual que é o máximo? Vou colocar 100. E agora a gente está falando de valores, o mínimo e máximo de valores. E como eu falei, como os valores que estão separados pelo colchete, ele não é obrigatório, então eu não vou colocar inteiro, porque eu não quero valores inteiros, eu quero valores quebrados mesmo. Eu vou fechar o meu parênteses aqui e vou clicar em Enter. E vocês viram que ele fez exatamente isso, entre 1 e 100, que foi o valor que eu coloquei, e aí vocês vão perceber que aqui não tem valor maior que 1, não tem valor maior que 100, tá
bom? Falando um pouquinho sobre o que é uma matriz, né, uma matriz dinâmica, né, o que é uma função matricial, vocês podem perceber que na função, na célula onde eu criei, ela está na cor normal aqui. Deixa eu até voltar aqui, ó. Então, vocês vão perceber aqui, ó, que na célula aqui, ó, que é a primeira que eu inseri aqui, ela vai estar numa cor normal aqui, ó. Tá vendo? Ela está numa cor normal. Mas quando eu posiciono na minha célula B, ele já está meio acinzentado aqui, ó. Pode perceber que ele está meio acinzentado aqui. Por quê? Porque como isso aqui é uma função matricial, ela realmente, o objetivo dela é criar uma matriz, né? Não é criar uma única informação. E aí, como que a gente faz para transformar isso aqui em informação? A gente vem na célula onde a gente criou, depois do sinal do igual, e a gente vai teclar Ctrl, né, o Shift Enter. Então, a gente vem aqui, ó, depois do sinal do igual, e a gente clica Ctrl Shift Enter. Uma vez que a gente faz isso, o que ele faz? Ele joga a informação para todas as células. Agora, vocês podem perceber que agora ele não está acinzentado às outras células, né, como estava anteriormente, e agora, efetivamente, a informação está em cada uma das células aqui, tá bom? E é importante, como eu falei sempre, né, às vezes você não tem dados para fazer a validação de alguma informação que você quer, e aí para você rapidamente gerar essa sua matriz com as informações, você pode utilizar essa função do aleatório entre aqui, tá bom? E agora a gente vai para nossas formatações. Eu deixei aqui para visualmente depois eu ampliar e vocês, sei lá, de alguma maneira vocês voltarem depois nesse conteúdo, quando ele tiver disponível e vocês copiarem. Mas qual que é o objetivo aqui? O objetivo é o seguinte: antes de mais nada, eu vou colocar aqui algumas informações de CPF. Vai. 559. Então, vou tentar simular alguns CPFs aqui. Ok? Vou deixar só dois aqui para a gente não levar muito tempo. Então, assim, eu não sei se todo mundo sabia, né, se todo mundo conhece, ok? Como eu digo sempre aqui, o objetivo sempre do conteúdo vai ser a gente, né, da live, vai ser a gente poder trazer conteúdo, que a gente consiga transformar horas de trabalho em minutos aqui com Excel e possibilitar que a gente se diferencie aí nesse mercado tão competitivo e a gente consiga ser reconhecido, né, ser recolocado nesse mercado. Então, vão ser sempre maneiras que a gente consiga fazer de maneira produtiva e que a gente consiga se destacar aí, como eu falei, nesse mercado tão concorrido aqui. Então, eu coloquei aqui simbolicamente dois CPFs aqui, e aí eu não sei se vocês sabiam, né, existe uma tecla que é o Ctrl 1, mas como a minha tecla de zoom está na mesma tecla, eu vou fazer da maneira convencional. Vou clicar aqui com o botão direito do meu mouse e vou vir aqui em formatar células, ok? Aqui em formatar células, eu vou mostrar para vocês, tem uma das opções aqui que se chama especial. Coloca aí para mim quem conhecia essa função. Assim, não é quem conhecia, quem sabia, quem já viu, quem já clicou nela, quem já olhou nesse espaço. Só coloca assim, eu conhecia, eu não conhecia. Na verdade, isso aqui eu estou passando por isso, mas o que eu quero mostrar para vocês é uma maneira mais personalizada do que isso. Mas, por exemplo, se eu quisesse essa recurso, inclusive, ele é tão antigo que o CPF ainda ele está com o nome SIC, né, como era antigamente, e não CPF. Né? E para vocês verem, isso é tão antigo que ele está aqui ó, como SIC, não como CPF. Okay? Então, como né, o pessoal colocou que não conhecia, eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem o que ele faz. Então, assim como o SIC, que é o CPF, né, ou seja, para os mais veteranos né, vão saber o que é o SIC, né? Agora, quem aí, os mais jovenzinhos aqui da live, né, nem vão imaginar que o CPF já chamou SIC alguma vez. E aí, o que eu faço? Se eu clicar automaticamente aqui em SIC, o que você vai perceber? Aqui, ó, deixa eu até mostrar aqui no assistente. Aqui, ó. Aqui vocês já vão perceber que no exemplo ele já mostra qual que é o formato do SIC, ou seja, ele mostra todos os números com uma quebra, traço e uma quebra final com dois números aqui. Então, se eu clicar nele aqui, ok, ele já vai fazer a configuração do CPF aqui, no caso, que não é o SIC. E aí, sucessivamente, se eu vier aqui em formatar células e vier aqui em especial de novo, lembrando que tem para o CPF mais 3. O que é o CPF mais 3? Então, vamos pegar um CPF aqui qualquer também. Então, vou colocar aqui... Peraí, deixa eu colocar aqui, ó.
por exemplo. Então, isso aqui é um CPF, ok? Esse aqui é CPF de Osasco. Então, o que acontece? Eu tenho esse CPF aqui e eu vou clicar com o botão direito aqui. E assim, lembrando que é o mesmo padrão de todo CPF, tá? O único problema é que ele começa com um zero na frente, tá? Mas é um CPF no mesmo padrão, com a mesma quantidade de registro. Quando eu venho aqui no especial novamente, e eu clico aqui CPF mais 3, o que ele vai fazer? Vocês podem perceber aqui novamente que ele mostra aqui, ó, por exemplo, qual que é o CPF, né, da maneira que a gente faz a quebra dele aqui. Qual que é a diferença? A diferença é que se tiver um CPF, um CEP, na verdade, tiver um CEP que começa com o número 1, por exemplo, ele não vai colocar o 1. Se for menos registros, ele vai preencher, né? Ele vai preencher o que falta. Então, você imagina aqui, ó, ele tem 3, 5, 8. Então, ele tem 8 caracteres. Então, se tivesse um CPF, por exemplo, com 5, os outros ele iria preencher com 0. Como, né, se você tiver um CEP que começa com 1 no lugar do 0, aí ele vai preencher normalmente como tem aqui, tá bom? Então, esse é uma maneira que ela já é padrão aqui, ok? Tanto é antigo isso aqui, eu preciso até dar uma dica para a Microsoft, que os telefones aqui, você pode perceber que do telefone não dá nem para usar, porque o padrão aqui, o formato já não é nem mais o padrão que a gente tem. Por isso que eu trouxe essas outras maneiras aqui da gente formatar. Então, vamos pegar um número aqui que é 11 993456678. Não sei nem que número é esse, mas acho que isso aqui é um número de telefone, ok? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai, no mesmo esquema que a gente fez, a gente vai formatar esse número. Só que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir aqui, ó, formatar célula. Só que a gente, ao invés de vir em especial, a gente vai vir em personalizado. E aqui em personalizado, a gente não tem um padrão já definido para fazer o que a gente vai fazer agora. Então, o que eu faço? Eu escolho um qualquer. Normalmente, a gente escolhe o primeiro aqui, ok? E aí, eu venho aqui na minha barra, lembrando, ó, eu venho aqui na minha barra, e aqui eu vou começar a desenhar um formato, ok? Eu vou desenhar um só, e aí vou explicar a lógica para vocês, e aí vocês vão poder aplicar isso para CEP, para RG, para CNPJ, enfim. Por quê? Porque vocês vão entender o conceito da aplicação aqui, que é o quê? Eu vou vir aqui e vai lembrar o seguinte: cada zero que eu colocar, tá? Então, assim, ó, a gente poderia até pegar o primeiro aqui, mas vamos lá. Cada zero que eu utilizar, o zero vai representar um número aqui para mim, ok? No caso do telefone aqui, o que eu preciso fazer? Eu sempre vou colocar um termo de texto entre a aspa. Então, eu vou colocar aspa, ok? Vou colocar aqui, por exemplo, o meu parênteses aqui, vou colocar uma próxima aspa aqui e vou colocar aqui 00, ok? E aí você percebe que no exemplo ele vai mostrando. Fecho a minha aspa do número, ok? Vou fechar o meu parênteses e vou fechar a minha aspa do parênteses. Então ele colocou todos entre parênteses. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o padrão de número que a gente tem. Então é o quê? São 4 números, ok? E agora o que divide o número? Pode ser ponto, pode ser traço. Vamos colocar o traço porque vai ficar mais visível aqui. Então, eu coloco uma aspa, coloco o meu traço, coloco a aspa de novo, para dizer para ele que isso é um terço e é um terço que vai delimitar a informação. E agora eu vou colocar mais 4 zeros aqui. E aí vocês podem perceber que aqui no nosso exemplo, por exemplo, aqui, ó, 99448, deixa eu só colocar mais um zero aqui, ó, por exemplo. Então, dependendo do formato que a gente colocar, é a quantidade de zeros que a gente vai colocar aqui. Então, assim, a aspa é para delimitar um caractere que vai ser texto e todos os caracteres que são números, a gente vai delimitar com o zero. E uma vez que a gente faz isso, a gente pode colocar para todos os números. Vamos para o nosso próxima maneira aqui, que seria para o CPF. Como eu falei, eu não vou mostrar todos aqui, tá? Mas a gente agora vai fazer o do CPF, só que de uma maneira diferente, que é como a gente fez a do telefone, que é personalizando. Então, eu venho aqui em personalizar, pego um registro aqui qualquer e eu vou fazer a mesma coisa. Então, como que é o CPF? Então, é 1, 2, 3, 0, né? E aí a gente vai agora colocar um delimitador, então eu coloco entre aspas, vou colocar o ponto, vou colocar aspa, para delimitar uma informação sempre entre aspas. Vou colocar mais 3 zeros, né, e a gente vai seguir o padrão do CPF. Né? Então, e aí, de novo, eu venho aqui com a minha aspa novamente, com o meu ponto e com a minha aspa, mais um delimitador.
e agora eu venho novamente com mais 3 zeros. E aí ele vai mostrando no exemplo. E agora, qual que é o próximo delimitador que eu quero colocar? Um traço aqui. Então, eu vou colocar a minha aspa, o traço, a minha aspa. E depois, a gente tem mais 2 dígitos. Então, eu coloco 0 e 0. E aí vocês vão perceber que aqui em cima ele já definiu aqui qual que é o exemplo. Então, vou clicar em OK. E aí, a mesma coisa, é só eu copiar esse formato para o de baixo, que aí ele vai, né, ele vai adotar o formato que a gente quer aqui. Tá bom? Então, ó, só mostrando aqui. Então, ele já adotou o padrão aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai para o nosso próximo exemplo aqui? Nosso próximo exemplo é o seguinte. Essas informações, só para vocês terem uma ideia, eu gerei ele com aquele exemplo que eu dei para vocês, que é da matriz aleatória. E aí, qual que é o objetivo aqui? Eu já mostrei em outros vídeos, mas vale sempre lembrar, porque a gente tem sempre, né, uma galera nova aí. Então, eu acho que a gente prestigiar quem também está aqui, está entrando pela primeira vez na live. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou teclar o Ctrl+T. Então, Ctrl+T é a tecla de atalho para selecionar todo o meu registro. E agora eu vou na tecla F5. Eu tenho, inclusive, um vídeo que eu coloquei no canal falando sobre 20 funcionalidades dessa tecla F5. Se vocês tiverem a oportunidade de ver no canal, aproveitando, né, quem está aqui na live, quem está participando da live aqui, que não está inscrito no canal ainda, se tiver a oportunidade, né, de ir lá, de se inscrever, de printar a tela, de compartilhar com os amigos, enfim, das pessoas, vai ajudar bastante também o canal. Lembrando sempre que, assim, quem se inscrever no canal vai sempre ver conteúdo que vai ter como objetivo transformar, né, horas e minutos aqui no Excel e sempre te possibilitar que você consiga, né, alcançar o seu reconhecimento, tá? Esse vai ser sempre o nosso objetivo. Então, voltando aqui na tecla F5, eu vou vir aqui em especial, ok? Então, eu cliquei no F5. Então, recapitulando, Ctrl+T, selecionei toda a minha base, cliquei na tecla F5 e vim aqui no especial. Aqui em especial, eu vou escolher em branco aqui, ok? Eu já mostrei, tem bastante gente que conhece, mas vale lembrar aqui, ó, em branco, e vou clicar em OK. Automaticamente, vocês podem perceber aqui, ó, que ele está, ó, marcando aqui, ó, todas as células que estão vazias. Como eu digo sempre, no meu caso aqui eu tenho poucos registros aqui, mas normalmente a gente trabalha, né? As companhias trabalham com muitas informações, com bases gigantescas, tá? Então, eu sempre trago uma base menor para ficar mais fácil da gente poder validar, né, o resultado que a gente está fazendo. Mas, no caso aqui, ele já marcou todas as informações aqui. Então, vamos imaginar que eu não pudesse deixar essas informações vazias e quisesse, né, preencher essas informações com esses espaços com alguma informação. Então, como eu não sei exatamente o que deveria, o que não deveria ter aqui, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a palavra analisar, ok? E vou simplesmente digitar o Ctrl Enter. E aí ele está preenchendo a palavra que eu digitei dentro das lacunas, das brechas que foi, né, as brechas que eu identifiquei com o recurso do comando F5. Então, a gente já identificou, eu fui lá e preenchi, e aí eu saio da minha marcação. Se eu precisar, de alguma maneira, analisar essas informações, eu analiso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar até um Ctrl Z aqui, que eu quero até complementar essa informação. Então, vamos imaginar que eu vou escrever analisar aqui, e além de analisar, ó, vou clicar em Ctrl Enter, ele preencheu da maneira que eu tinha feito anteriormente, e vamos imaginar que aqui eu quisesse, por exemplo, pintar da cor amarela. Então, pintando aqui da cor amarela, fica mais fácil de eu fazer a leitura dessa informação. Então, basta eu tirar a marcação, que aí todas as informações que eu preciso analisar, elas já foram pintadas aqui. E agora a gente vai para o nosso próximo, que é a mesma coisa, mas é um segundo exemplo aqui para vocês fazer, que eu acho que é até um pouco mais comum do que o exemplo anterior, que é o quê? Vocês vão perceber aqui que na minha base, eu tenho uma base que, inclusive, eu gerei essa base de uma tabela dinâmica, de um outro exercício que eu fiz, e vocês vão perceber que aqui eu tenho o estado, aqui eu tenho as cidades, só que o estado aqui, ele tem só como cabeçalho. Você pode perceber que aí, a cada começo aqui de um estado, ele tem uma informação diferente. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Tá? Eu vou marcar minha coluna toda, e vou marcar minha coluna toda porque, inclusive, a informação que está acima de Acre vai ser irrelevante para mim, tá? É muito melhor eu marcar a coluna toda do que eu vir aqui e tentar marcar todos os meus espaços aqui. Então, eu vou marcar toda a minha coluna aqui, e o que eu vou fazer? Eu vou utilizar novamente o comando F5 aqui, vou vir novamente no especial,
vou vir aqui em branco e vou clicar em OK. Até aí, normal, tudo bem. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o sinal do igual, seta para cima. Estou fazendo referência à minha informação de cima e vou clicar em Ctrl Enter. E aí, vocês vão perceber que ele preenche todas as informações com base na informação que está na linha de cima. Tá? Só fazendo um parênteses, né? Essa informação é para quem não conhece o Power Query ainda, porque quem conhece o Power Query sabe que o Power Query já faz esse recurso, ou seja, o Power Query é um recurso mais novo e ele já enxerga essa possibilidade, mas para quem não conhece, né, para quem tem uma versão antiga, de repente não tem o suplemento instalado, essa é uma ótima opção para que a gente não precise ficar copiando, colando nos demais aqui, tá bom? Então, novamente aí vamos interagir, coloca aí no chat se vocês conheciam também essa dica aqui do preencher, né, do segundo exemplo que eu coloquei, se você já conhecia, se você não conhecia, né, e aí interessante, né, realmente de pegar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento, tá? E só reforçando, né, para quem está aqui na live, né, imagino que todos estão inscritos no meu canal, mas se não tiver, vai lá, se inscreve, dá um print agora dessa live aqui, compartilha com os amigos, com a filha, com o marido, com a esposa, com o vizinho, porque vai ajudar bastante aí o canal, né, poder crescer, a gente poder levar esse conteúdo aqui para mais gente, tá bom? Tá legal, estou acompanhando aqui também o chat. Então, o que a gente vai agora para o nosso próximo exemplo aqui, que na verdade são duas funções, mas como eu falei, o objetivo não é só usar a função, né? O objetivo é a gente usar a função de maneira otimizada, de maneira produtiva. E qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente usar uma função que se chama primeira maiúscula e, na sequência, a gente utilizar uma função que se chama arrumar. Muita gente conhece, como eu falei, tem muita gente que não conhece, né? E eu quero sempre reforçar que o objetivo aqui do canal vai ser sempre a gente trazer conteúdo para, né, os mais diversos níveis de conhecimento e de versões diferentes do Office aqui. Então, vocês vão perceber aqui o seguinte, eu tenho uma relação de nomes aqui, deixa eu voltar aqui o zoom. Então, vocês vão perceber aqui, ó, que tem uma relação de nomes aqui que está sem padrão nenhum, ou seja, a última palavra está maiúscula, a primeira está maiúsculo, uma parte está maiúscula, uma parte está minúscula, entendeu? Então, assim, isso pode acontecer, né? Por quê? Porque se a gente tiver informações que as pessoas digitam essas informações numa base, né, com certeza as informações vão vir dessa maneira, tá bom? Sem padronização nenhuma. E aí, qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente utilizar um recurso que é o recurso, uma função que se chama primeira maiúscula. Então, novamente, a gente vai começar com o sinal do igual e a gente vai começar a digitar e aí, que é de primeira, né? Por quê? Porque se a gente escrever primeira, ela não vai ter essa informação, tá? Então, só para vocês darem uma olhada aqui. Então, primeira maiúscula, eu dou um tab aqui, ou seleciono essa opção, e faço referência à minha célula aqui. Fecho meu parênteses e clico em Enter e dou 2 cliques aqui. Okay? Então, esse foi o objetivo. E agora vocês já vão perceber que agora ele está todo organizado. Deixa eu voltar aqui o meu zoom aqui. Então, vocês vão perceber que aqui ele está todo organizado, ou seja, cada inicial de cada palavra aqui, ele vai ficar com a informação maiúscula aqui e vai ficar bem mais organizado do que a informação que está aqui. E aí, o nosso próximo exemplo vai ser o seguinte... eu tenho a mesma situação que a situação da anterior, só que nessa situação, além dele ter as informações maiúsculas, as informações minúsculas, ele não tem padrão de digitação. Então, ele tem espaço antes, ele tem espaço duplo ou triplo entre as palavras e tem espaço depois da palavra. E aí tem uma função que se chama arrumar, e essa função ela tira os espaços antes, entre e depois das nossas frases aqui, por exemplo. Então, por exemplo, no caso aqui do segundo nome, eu tenho João da Silva. Então, João tem que ser João, espaço, da, espaço, Silva. Se tiver diferente disso, o arrumar ele já vai organizar isso. Mas a gente vai utilizar as duas funções juntas agora. Então, primeira coisa é primeira, então, novamente, eu vou começar a digitar, dou um tab aqui, faço referência à minha célula aqui e fecho o meu parênteses aqui. Vou vir aqui, dou 2 cliques aqui, só para vocês verem que ele arrumou todos, né, da maneira que fez no anterior, só que ele continua bagunçado. Por quê? Porque a base aqui eu dei realmente uma bagunçada nela, eu coloquei um monte de espaço aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, depois do sinal do igual, ok? Eu vou clicar aqui e eu vou começar a digitar a função
arrumar. E aí, uma vez que eu encontrei a função arrumar, eu vou dar um tab e a função primeira maiúscula, ela vai virar um argumento da minha função arrumar. E aí, o que ela faz? Eu vou simplesmente vir aqui, fechar, e aí o que ele está fazendo? Ele está dizendo aqui para mim, ó, arruma tudo que tiver dentro dessa função aqui que eu fiz, que foi o resultado que eu mostrei para vocês. E aí eu vou teclar em Enter, e aí vocês vão perceber que agora, eu vou dar 2 cliques aqui, que agora ele organizou não só as primeiras maiúsculas, mas também organizou os espaços aqui dentro da informação. Só voltando para a gente finalizar, o Aknori tinha perguntado se a gente incluísse aqui algum ano aqui, se ele somaria. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou segurar o 2018 aqui, vou segurar o Ctrl e vou arrastar para a direita para criar uma nova planilha aqui. E vou renomear ela e vou colocar aqui, ó, 2018 P2 aqui, ok? Que é parte 2, e vou teclar em Enter aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para quem chegou depois, né? Só para dar uma organizada, a gente tinha colocado uma função aqui que somava todos os registros de todas as planilhas de uma única vez aqui. Então, eu tenho 2017 até 2021. Então, o recurso aqui, ele soma tudo que está do 2017 a 2021 na célula C4. Então, qual que era a informação? É que, o Aknori perguntou, se eu incluísse uma informação aqui, se ele somaria essa informação. Então, vamos lá. Aqui, essa informação, ela valida essa informação de baixo aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, 2017, o total de 2017, o total de 2018, o total de 2019, ele tem que chegar nesse valor aqui. Então, agora, se eu vier aqui e somar, ele está somando o mesmo valor, ou seja, esse valor é o mesmo aqui. Então, só validando, né, a pergunta que o Aknori tinha feito, sim, se a gente incluir uma informação dentro do intervalo, ele já vai considerar isso na nossa somatória aqui, que é o quê? Somar as informações de 2017 a 2021, tudo que tiver nesse intervalo aqui na célula C4. E foi essa somatória que ele fez aqui, tá bom? Por hoje é isso, as dicas foram essas. Como eu falei, o objetivo aqui é sempre a gente transformar horas de trabalho em minutos com Excel. Espero, né, que com essas dicas a gente tenha tido a oportunidade, né, de fazer isso. Quero agradecer novamente a todo mundo que pôde participar da live hoje aqui. Espero que tenham saído melhor do que entraram, né, em termos de conteúdo. Né, como eu falo, né, se você sair com 10% de novidade aqui, né, você já fez o seu tempo aqui valer, tá bom? Então, e não esquece, compartilha com os amigos, com as pessoas que vocês acreditam que esse conteúdo pode ser legal. E só lembrando, se tiver qualquer dúvida, coloca a dúvida aqui, que eu ou mando um direct, ou me escreve nas minhas redes sociais aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer para responder vocês, tá bom? Para dar um retorno para vocês. Muito obrigado, até o nosso próximo evento aqui.